Olá, tudo bem? Meu nome é Ricardo. Estou aqui para falar sobre o mapa cabalístico, sobre o Moreno Declan Rosa, ao qual eu já conheço há muitos anos, estudo com ele a Torá, a Instrução do Eterno com ele também. Eu e um bom grupo de pessoas, né? É uma pessoa séria, pessoa simples, voltada para o estudo eterno, né? Dia e noite, ou noite e dia, ok? E a Torá é a instrução do Eterno, a instrução do Eterno dado há muito, muito tempo, e que os seres humanos, assim como nós aqui, precisamos disso para que nós tenhamos uma vida gratificante com sentido. E o mapa cabalístico consiste nisso, em descobrir a configuração de sua alma, né, desde sua saída, sua origem, até a chegada aqui nesse mundo físico, onde que a gente vai descobrir a árvore da vida também, as suas emanações, seus sentidos, a gente vai descobrir o porquê, nós vamos ter um norte, você vai ter um norte de sua vida. Então, um estudo científico altamente seguro, tá? E eu tive muita felicidade, muita gratificação em fazer esse mapa cabalístico, onde que você consegue consertar vários aspectos da sua vida e assim também consertar com outras pessoas, né? Então, eu indico esse mapa cabalístico. Contexto não de fé, mas de um contexto de realidade, não é? Um contexto, por isso que esse livro que discorre tão profundamente sobre questões espirituais também traz análise científica. Pois bem, o tema da reencarnação desperta muitas perguntas, já que quando começamos a entender que tudo está tão calculado que cada ação provoca uma reação para uma possível e futura reencarnação. Desejamos entender melhor as regras do jogo e tentar, mediante ela, decifrar, pelo menos em parte, a nossa vida e por suposto, a nossa missão. A maioria das perguntas que apresentaremos à continuação são que, aqui, a mim, pessoal, me inquietaram quando comecei a abordar esse tema, e outras que vocês mesmos me fizeram ao finalizar as conferências que eu fiz sobre reencarnação. É importante declarar que este tema, apesar de que há muitas regras, há também exceções, né? Portanto, a resposta serão de acordo com as regras mais gerais, porém, não duvidem que há exceções. A encarnação é voluntária? Aqui é uma pergunta. Será que é nós que escolhemos, nós que pedimos? Aparentemente é uma contradição. Por um lado, como explicamos na introdução, sabemos que a alma quer vir ao mundo para merecer com dignidade o pago de obter, né, o pagamento de obter o pão da vergonha, que foi citado nas aulas ontem. Portanto, se entende que é voluntária. Por outro lado, dizem nossos sábios, quanto à tua vontade vieste ao mundo. É uma outra abordagem aqui. Aproveitaremos essa pergunta para esclarecer o conceito correto da reencarnação. É um favor de Deus? Não é um castigo? Aqui uma pergunta. Alguns cabalistas viam como rece de bondade, como a gente fez
a palavra lá, né, Gigul, que é reencarnação, e Hesed tem a mesma gematria 72. É, e, e é a linha que seguimos nesse livro, que é um ato de bondade. E outros, como uma forma de pagar, por meio de sofrimento, as más ações cometidas em uma reencarnação passada. Ambos têm razão, já que a maioria das reencarnações realmente são por bondade. A primeira vez que Deus nos manda ao mundo, nos dá uma vida boa, com livre-arbítrio. E se falarmos e nos repararmos com a Techuvá, ele nos otorgará outra oportunidade e na seguinte reencarnação, graças às boas ferramentas que nos proporciona, poderíamos reparar e cumprir nossa tarefa, e desta forma a encarnação é uma bondade. Porém, não se pode negar que existem pessoas com sofrimentos bem grandes na vida e que seguramente estão limpando. Veja, os sofrimentos limpam, as pessoas têm que entender isso, elas estão limpando com dor as manchas da sua alma. E aí vai citar aqui pessoas autistas, inválidos, etc, etc. Como disse Hillel no Pirkei Avot, quando viu um crânio que flutuava sobre um rio, que indicava que o indivíduo havia sido decapitado, por decapitar outro, vieste de novo para ser decapitado. Sobre isto, o caso de reencarnação, disseram nossos sábios, quanto à tua vontade virás ao mundo. Isso é Pirkei Avot, citado aqui. Em referência àquelas almas pecadoras cujas ações causaram que tiveram que regressar com uma vida cheia de penas e dores. Porém, é importante aclarar ou esclarecer que, de um modo ou outro, ao final, sempre é um favor de Hashem com essa alma, já que o propósito último é purificá-la, permitindo assim o grande prazer e regozijo espiritual no mundo vindouro. É possível saber quem regressa por Hesed e por castigo? A maioria das pessoas regressam para enfrentar os erros que cometeram e para dar a oportunidade de não cair dessa vez. Então, enquanto quando um menino, porém, né, quando um menino nasce com um defeito e sofre um acidente na idade muito nova, incapacitando de determinada porcentagem, não é um feito de má sorte, nem muito menos injustiça divina, senão que é claramente uma conta, né, pendente da vida passada. Isso está no CEF Raimunot 72. Por exemplo, uma pessoa que deixou cego outra mediante um ato bárbaro, ou lhe deixou surda, etc., é possível que essa tenha que regressar sem um membro que danou ao seu companheiro na vida passada, o que poderá, né, trará um problema físico à sua saúde e a esse membro que ela danou de uma pessoa, como diz a Torá, olho por olho, mão por mão, pé por pé. E declaram nossos sábios que não se refere literalmente, e quem tira um olho, e se lhe tiramos o olho também, não lhe cobraremos o dano e não compensaremos ao danado, né? Não vai adiantar tirar a visão de outra pessoa, porque não vai ter nenhum ato ali bom a não ser o ato de vingança. Perguntam os comentaristas do Sod. Então, por que a Torá disse olho por olho e não disse dinheiro por olho? A resposta é que olho por olho é o caso de que não pague, né? Não pague o agressor nesta vida. Portanto, ele terá que pagar por um tribunal terreno, se não pela justiça divina. Quando, na encarnação seguinte, ele carece do mesmo membro, ou seja, ele não tem o mesmo membro que ele tirou da outra pessoa. De tal forma, ele pagará e limpará sua má ação. Como dissemos,
na introdução deste capítulo, há exceções. E, portanto, está proibido que cada pessoa com um defeito lhe digamos o que pensemos, que ela tenha sido, que ela está assim por causa de uma agressão. Existem exceções, que cometeu em uma vida passada, já que às vezes o defeito não vem como um castigo, senão como uma insumação da tarefa de reparação. Por exemplo, como vimos no capítulo anterior, na sessão que mostra que Moshe foi a reencarnação de Noa, já que Noa não falou nem reprovou a sua geração, Moshe, desde muito pequeno, foi tartamudo, gago, né? E esse defeito lhe ensinou que ele veio reparar por não ter falado da Torá. Outro exemplo é que nos ajudará a entender que tão difícil é decifrar porque vimos uma pessoa a este mundo com esse defeito, e no caso de Eldade e Medade, ambos vieram na época de Moshe, quando viviam no deserto. Receberam uma profecia que indicava que Moshe ia morrer e que Yehoshua nos levaria à terra de Israel. Essa mesma profecia chegou também aos 70 líderes espirituais de Israel. Porém, era uma profecia interna, para que não fora conhecido pelo público. Enquanto Eldade e Medade transgrediram a ordem e revelaram a profecia, por falar o proibido e regressá-los à época talmúdica, como relata a Gemara. Foi aquele caso onde Moshe divide o espírito entre 70 profetas e tem 2 profetas que vão falar lá fora, e aí eles acabam desobedecendo a ordem de Moshe, faz a profecia lá fora, e depois eles vão voltar aqui, ó, segundo na época talmúdica, como relata a Gemara Hagigah 3a, havia 2 irmãos, né, vizinhos, do Rebbe, que eram mudos, que assistiam a todas as classes de Torá e viam que sabiam muito, porém não podiam expressar, o que lhe causava um grande sofrimento, até que o Rebbe fez uma reza muito grande por eles e os curou. Olha que coisa bonita, isso é verdade, tá? O Haramá Mipano declara ou clareia que eles eram a reencarnação de Eldade e Meldade, que pagaram com ser mudos no feito de Abrar e revelar a profecia que Moshe falou que não era para fazer. Agrega o Maran Halidá que, como revelaram algo concernente a Moshe, que era o rabino principal, se curaram somente por um meio de um rabino muito grande, que era então o rabino principal. Portanto, vemos que um defeito físico, especialmente quando ocorre antes dos 13 anos nos meninos e aos 12 nas meninas, representa uma falha na alma. E a alma é igual que o corpo contém 248 membros. E, em consequência, uma mancha em um membro da alma se reflete no corpo, ou se reflete no corpo. Em um membro correspondente, aquela parte da alma que está manchada. Enquanto é difícil e está proibido para qualquer um de nós assinalar aqui que a pessoa possui, não é proibido a gente falar que se alguém é cego é por causa disso ou daquilo, ou porque fez mal a outra pessoa. Devemos nos silenciar, a não ser que tenhamos a habilidade de abrir a Torá e descobrir por que aquilo aconteceu. Eu, particularmente, acho que não se deve fazer isso, né? Pode-se Deus revelar, você vai ter uma vontade na hora de fazer, mas saiba que não pode ser uma coisa por ego, né? Tudo tem que ser pelo bem das almas. Não é para mostrar que você tem poder, que você pode, mas é para ajudar aquela pessoa, caso seja necessário. Porque o que eu observo durante o meu tempo de Torá é que às vezes a gente pega, abre a Torá, descobre o nome da pessoa codificado, a pessoa abre um versículo da Torá, mas ela sai dali e não guarda isso. Ela não guarda aquele versículo, ela não guarda aquelas palavras.
chega ali 2 horas depois, você viu? Qual palavra que você abriu? Não sei. Qual era? Me lembra aí. Não há uma fé total nessa questão, então é melhor que não se faça. É melhor que não se faça. Porque você acaba jogando, assim, não é que a pessoa ela não quer estudar, não é nada disso, mas nesse aspecto você está jogando pelos porcos. Porque, veja, a pessoa está com o nome codificado na Torá, existe uma guimatria, ela abriu, caiu em tal local. O que significa isso? No primeiro nível, então ela tem que guardar aquilo ali e esperar e buscar o máximo possível. Mas muitas vezes a pessoa nem resolveu aquele problema, nem viu aquele, você já quer abrir outro. E assim ela vai sem chegar ao que tem que se chegar. Pois bem, então quando o Arizal olhava para as pessoas, ele sabia o que tinha que consertar. Mas será que todo mundo valorizou o que o Arizal falava? Nem todos. Tanto é que a Cabala ela se desenvolveu no meio de poucos. Então veja, o defeito do seu pecado, já que, como vimos, os exemplos anteriores, pode ser que essa pessoa agrediu a outra em seus membros, ou simplesmente falou o que e não usar corretamente, né? Então, ela não usou corretamente a fala. Não somos cabalistas, ele diz aqui, nem nada parecido, e não temos o direito de humilhar ao próximo, se não, mas bem, deveríamos tratar bem, né? Não devemos colocar dúvidas sobre ele. Então, é isso que ele diz, e que Deus vai insinuar ali para a pessoa o erro que ela tem. Então, ela tem uma pista ali, né, do tipo de reparação que ela pode fazer, de certa forma, se ela é muda, ou tartamudo, é gago, como foi o Moshe, tem algum problema, pode ser também, não que ela tenha machucado alguém, mas porque, de repente, ela revelou uma profecia que não era para revelar, ela fez uma coisa da Torá que não era para fazer, e agora ela vem com essa dificuldade que ela terá que viver. Nós, por enquanto, né, tivemos essa honra e devemos esforçar-nos em decifrar nossos próprios defeitos e nossas tarefas de reparação. Agora segue aqui o texto, né? Como podemos saber se viemos reparar muitos erros ou só um? Há pessoas que regressaram a reparar muitos erros e quase todos os dias se enfrentam uma tarefa de reparação. E há outras que, em toda a sua vida, né, foi uma reparação para criar uma cena, ou só uma cena em toda a vida, e cumprir a missão, e que fracassou na sua vida anterior. Seja como for, ambos devem levar uma vida perfeita, de acordo com as leis da Torá, acompanhada de rezas e estudos da Torá, e o cumprimento das mitzvot, ao qual, não vai ajudá-los a não cair nos erros e lhe brindarem com as ferramentas e ajuda espiritual para superar-se e cumprir a missão exatamente. Ele diz aqui que gosta do exemplo da lei no livro de Beyaim Eruditi, só ampliaria um pouco, pois creio que nos serve para responder essa pergunta. Nossa vida se parece um concerto em uma orquestra filarmônica. Na orquestra está composta de muitos músicos, cada um com o seu instrumento e sua ferramenta, para subir no cenário e cumprir a sua missão. Ao realizar sua função, lhe outorgará o seu pagamento. Alguns dos membros da orquestra, durante o concerto, tocam quase constantemente, outros tocam só quando lhe corresponde. E há digamos, né, do gongo, que faz soar um solo uma vez, e toda a interpretação causando o grande gongo ali, né? É quando aquela pessoa que tem um prato ali no meio da sinfonia, todo mundo toca e chega uma hora que ele faz aquele barulho mais estridente. Veja, ele não fica batendo o tempo todo, mas só no momento ele faz esse barulho.
Todos eles têm que ir a todos os ensaios. Então, eles têm que saber das regras, vestir-se com a roupa e etiqueta, permanecer no cenário de forma digna e respeitosa. E, por isso, tocar um instrumento no momento adequado. Imaginemos a frustração de quem sentirá, não é? O que sentirá o homem do gongo ali, né? Quando, por fim, chegar sua vez e o diretor, não é? Da orquestra, aqui tem uma imagem de um gongo, né? Com a sua batuta, sinalizar para ele que ele cumpra a sua tarefa. Porém, no justo minuto antes, aquele homem havia dormido. E que decepção é ver que em vão foi a todos os ensaios, em vão se preparou para estar dentro das regras, e se vestiu, e por cansaço, né, agora ele não prestou atenção, e ele perdeu a sua função. E com ele, por suposto, está o saldo. Ainda, né, que era só um gongo, essa era a sua missão. Então, o dinheiro que ele ia receber aqui, caso ele cause essa falha, ele não vai receber. Nessa vida é similar. Somos músicos sentados em uma tarima chamada Planeta Terra, um palco chamado Planeta Terra, e cada um traz suas ferramentas. Alguns com a necessidade de utilizá-las diariamente e outros com certas cenas que se apresentam uma vez ao dia, semana, mês e o ano. É uma lástima quando nós observamos a batuta do diretor e nós dormimos, fantasiamos, e por florear, e porque uma mulher do público nos distraiu de nossa tarefa, perdemos um momento de fazer sonar o gongo. Não vemos. Pode ser dormindo, pode ser uma distração, etc., um pensamento. Dessa forma, o que importa é que viemos reparar, pois de todos os modos devemos assistir às classes de música e todos os ensaios, que são as classes de Torá e conferência em que nos ensinam a utilizar nossos instrumentos. Além do mais, todos os membros da orquestra mundana devemos, diz aqui, banarmos, né? Peinarmos, vestirmos, tocarmos, devemos estar ali dentro do cenário adequadamente, com pureza, mitzvot, massim, tovim, buenas ações, ou boas ações. Enquanto estamos com esse cenário da vida, nos afastamos, né, de todos os músicos, e às vezes devemos tocar junto, e às vezes calar, para dar espaço ao som da trombeta. E só com muita harmonia, ou seja, todos bailando junto na harmonia musical, essa é a questão da harmonia entre as almas, então conseguiríamos tocar nota, né, de Ve'ahavta l'reaha kamorra, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então, aqui uma boa lição sobre isso. Muitas vezes a gente não anda bem com o nosso próximo, né? Nós devemos amar todas as pessoas, devemos respeitar todas as pessoas, independente da sua cor, sua classe social, sua raça. É um papel do cabalista viver em paz com as pessoas. E o cabalista ele também não se perde em discussões sobre Bíblia, se é isso, é aquilo. A gente discute no nosso grupo, e nem discute, né? A gente não está aqui discutindo, a gente está ensinando para vocês. A gente, vez por outra, pede opinião porque a gente quer ter uma ideia, não é? Por exemplo, o que é amor de mãe? Só as mulheres podem explicar isso. Eu sei explicar o que é amor de pai. Pois bem, então, o mais importante nesse concerto é observar incessantemente ao diretor e dizer ao nosso querido Deus, que nesse caso é esse diretor, que é ali o maestro da sinfonia, é comparado a Deus, se a gente presta atenção. Como disse o rei Davi, Shiviti Hashem Legnidi Tamid,
tenho Deus sempre à frente a mim, eu tenho posto sempre Deus à minha frente. E assim observamos a linguagem dos terrils, podemos perceber que esse exemplo, já que o rei Davi utiliza muitos instrumentos musicais para realizar seus salmos, e muitos deles começam com a palavra Lam Manetserra, que em hebraico significa também diretor musical. Ao observar ao diretor de nossas vidas, então aqui a gente vai lograr também observar sua batuta, prestar atenção. Os sinais na vida, aprendemos a darmos conta qual é a nossa verdadeira missão. Não creio que chegaremos aos níveis espirituais de personagens mencionados no capítulo anterior. Porém, uma coisa é segura: ao ir às classes de músicas, ensaios, estar presente, perfumados com espiritualidade, observando atentamente o diretor e sua batuta, não falaremos para dar o gongo, né, em momento preciso. Estaremos prontos para fazer isso. Na opinião, porque não sou digno de dar essa opinião, o Rabino diz aqui, senão que somente as coloco aqui. A discussão gira ao redor da grande pergunta: a reencarnação é só bondade ou um meio de castigo? Por exemplo, no livro Rabai, dos primeiros livros de Cabala, escrito por Eltanaíta Rabi Nihuniá, Ben Hakaná, se explica amplamente o tema da reencarnação. Porém, nunca menciona a possibilidade de reencarnar em algo não humano, já que se sustém que a reencarnação é só bondade e a oportunidade de reparar com ele o livre-arbítrio. Portanto, não seria lógico reencarnar em um animal que não tem livre-arbítrio, ainda menos, todavia, um vegetal. Porém, outros cabalistas, especialmente o dos século 8 e 14, século 13 e 14, perdão, como Rabi Davi Ben Abraham, Alaban, e também os cabalistas autores de livros do Sefer HaTemuná, Maseret Haberit, Sefer HaPeliá, indicaram que existe essa possibilidade. E há almas que vêm ao mundo para pagar estando cativas em um animal ou fruto. Essa opinião teve sua versão mais completa e detalhada no livro Rekanati, para Shakedoshim 65b, onde se copiou as listas dos pecados que causam a reencarnação em certos animais. Por exemplo, a pessoa culpada de ciúmes, parece aqui, maledicência, uma coisa assim, como difamação, né? Ciúmes, maledicência e difamação, causada por má língua, reencarnam aqui em cães, né? Ladrões, ou cães que latem, né? Cães ladradores. Eu travo aqui de novo, vamos esperar um pouquinho. Aqui, né, eu não sei se eu li esse cabeçalho, acho que eu pulei daqui para cá, mas existe possibilidade de reencarnar em seres que, né, animais, plantas, etc. Só perdemos um pedacinho aqui, né? Essa pergunta causou grande polêmica entre os cabalistas, porque, assim, ele não tomou partido nenhum, ele diz que não vai opinar, mas que tudo que ele tirou aqui foi do que os cabalistas disseram. Outros cabalistas, como os do século XV, por exemplo, Rabi Shem Tov, Ben Shem Tov, e em seu livro, Sefer HaEmunot 78, nos livros Igeret, Hamudot e Minhat e Yehudá, se manifestaram contra essa ideia, porque afirmavam que o lugar de castigo para a alma é o mundo vindouro, e não aqui.
E a terra e que este lugar é de vida é somente para reparar como ser humano os erros que cometemos como humano. O Arizal deu fim à discussão ao declarar que a reencarnação em ambas as coisas é um princípio de bondade e em casos remotos, quando a alma não reparou, ela volta uma e outra vez. E no lugar de reparar, segue danando-se mais, cabe-se a possibilidade de reencarnar em algo não humano. E a forma de reparar será quando se chega a xeritar a esse animal. Quer dizer, uma bênção sobre a fruta e a verdura, o que está cativo nessa alma, é da mesma forma que está escrito sobre Noa. Os animais chegaram por si mesmo à arca, guiado por Deus. Assim, segundo Arizon, chegaram aqueles alimentos à nossa mesa, e com uma bênção deliberamos essa alma. Charrua Hakodesh 6a. Ou seja, o alimento, quando se dá a bênção, essa alma que está ali cativa, e aí você come para estudar a Torá, não por prazer, que eu vou comer muito, você come para se alimentar para estudar a Torá, essa alma, então, ela é liberta, ela sobe, essa energia sobe para os anjos do lado direito. E se você come muito, é aquela pessoa que faz festa, churrasco, tudo é diversão, isso alimenta o lado esquerdo. E essa energia vai para o lado esquerdo. É mais ou menos assim. Então, temos que regressar a esse mundo, né? Imaginemos que regressar e passar outra vez pelo colégio com intermináveis tarefas e exames, e tudo isso para que no final de 20 a 30 anos nos toque dar um só gongo, né? No final, de repente, a missão da pessoa é dar esse gongo final. Outra pequena recomendação, já que muitos e grandes cabalistas opinam que existe a possibilidade de que venham almas esperando sua liberação mediante nossas bendições. Procuremos, portanto, não falar em isso, na bem dizer, então procuremos fazer essas bênçãos em cada uma de nossa comida, em hebraico, né? Então, existe uma bênção para o pão, existe uma bênção, caso tenha um pão, pode-se fazer uma bênção, tem uma reza geral que você faz quando você não sabe todas as brahutes, mas tem uma bênção para as frutas, para verduras, etc., e assim por diante. E por esse motivo principal, de agradecimento a Deus e pela liberação das almas. Então, aí 3 horas a gente vai voltar aqui lendo agora essa parte aqui. Quantas vezes se lhe dá à alma a oportunidade de regressar para reparar? Muito bem.